Será mesmo que as pessoas não estão vendo esse governo, o que está acontecendo? Será que as pessoas não estão percebendo? Os bancos eles estão diminuindo os créditos, o cheque especial, a oferta, o, es- o score das pessoas estão diminuindo devido à confiança no mercado está caindo. E os bancos são quem melhor sabe avaliar, prever o futuro econômico de tudo. E eles se precaveem, eles se protegem, e uma das formas deles se protegerem é não emprestar dinheiro e, e a tendência é aumentar os juros. Eles só vão emprestar se eles aumentarem o juro e ter a garantia de que eles vão receber de volta. Então eles preferem emprestar para pessoas em países onde está tendo retorno, onde tem a perspectiva. Em países onde a confiança vai caminhando em direção ao zero, eles não emprestam dinheiro para ninguém. Então o governo pode tentar várias medidas, mas muitas medidas do governo têm efeito contrário. Talvez vai para resolver o problema, mas causa mais ainda o problema, amedronta mais ainda o mercado, amedronta mais ainda os bancos. E muitas vezes tem empréstimo de bancos estatais, de bancos do governo, que empresta dinheiro e garantem o próprio governo, o Tesouro Nacional, que é o dinheiro do nosso trabalho, né, o fundo de amparo, que é o Tesouro Nacional, ele entra como garantia. Então já houve governo que emprestou dinheiro para outros países para fazer obras gigantescas, faraônicas em outros países, e que o próprio governo brasileiro emprestava dinheiro através do BNDES e o próprio governo garantia. Se aquele país lá não pagasse para o Brasil, o governo aqui paga. E quem é o governo? Somos nós, pois somos nós quem geramos as riquezas, a sustentação desse governo e quem construímos esse fundo do qual está se emprestando. E no passado a gente já sabe da história, que muitos empréstimos não foi devolvido ao Brasil, nem mesmo o valor e nem com juros. Então, se esse dinheiro é para emprestar, por que não emprestar a empresários brasileiros, a pessoas que querem trabalhar, que têm um projeto para desenvolver aqui no Brasil, para dar emprego aqui no Brasil, no nosso país, pois estamos precisando? Por que existem governos que parecem perseguir os empresários brasileiros, que parecem ser contra o empresário brasileiro, falando às vezes que a riqueza que existe no país, que o empresário é rico porque o pobre trabalhou e suou para construir a riqueza do empresário, quando na verdade o empresário foi quem teve a ideia, elaborou a ideia, foi o empresário que arriscou a sua cara e a coragem e o dinheiro, né? Arriscou na praça para ter retorno. E muitas vezes ele arrisca e perde, e ele tenta de novo, pois ele tem coragem de levantar do sofá e correr atrás de construir as riquezas. Não são todas as pessoas que são assim, pois muitas pessoas, elas ficam esperando, sentadas no sofá, esperando o papai governo cuidar de tudo. Cuidar das suas necessidades e gostam muitas vezes de ser chamados de coitadinhos, com vitimismo, coitadinhos, vítima da sociedade, e então precisa do governo, né? Governo que é o maior dos dependentes, onde são as pessoas, o suor de cada trabalhador, quem sustenta e mantém o governo vivo. Então já tivemos aí uma CPI da pandemia, onde parecia perseguir os empresários, né, querendo derrubar os empresários. Parece que quer destruir o setor privado para construir uma coisa só, um Estado gigante, um governo burocrático, para atender ali sobre o país, sobre o poder de um concentrador, de alguém ali que vai ser o controlador de tudo, o absolutista, quem vai ditar as regras, quem vai mandar, quem vai controlar tudo e determinar todas as coisas, né? Monopolizando muitas culturas, monopolizando muitas produção, transformando o que é variado em uma coisa só. Será prudente a união, a junção, criar uma moeda única, vários países, quando alguns países estão quase falidos? Será que ao invés da nossa moeda se valorizar, ela não vai perder valor, pois ela vai misturar com outras fracas e a gente vai acabar perdendo algum valor? Ao invés das outras moedas ganhar o poder de compra, a nossa vai perder o poder de compra. Será que não vamos chegar nisso? Por que essa união, essa junção?
As placas dos carros já são placa Mercosul, unindo vários países. Será que não é mais difícil de governar quando unem, quando se tem um império, um território gigantesco? Por que que o Brasil nós temos dificuldade de atender às necessidades dos índios que estão lá na Amazônia, né? E por que que na região Nordeste, em alguns lugares mais afastados no Norte, o governo tem dificuldade? Pois as verbas são destinadas para lá, mas talvez não chegue até o destino. Ela vai com burocracia até chegar onde realmente aquele dinheiro vai ser aplicado e aí se perde pelo caminho e as pessoas não são atendidas. Será que não seria melhor, ao invés de unir, de fazer a grande pátria, um grande país, de unir, não seria melhor dividir? Eu creio que talvez, se o Brasil, cada região se tornasse um país, se isso chegasse a acontecer, se fosse da vontade de todos os brasileiros, e isso chegasse a ser colocado em pauta, em discussão, eu creio que seria bem melhor, onde aqueles países, o Sudeste seria um país, o Nordeste seria outro, o Norte seria outro, cinco regiões seriam 5 países. Poderia até usar a mesma moeda, mas eu acho que eles iriam competir entre si ali, as pessoas iriam ia circular mercadoria de um lugar para outro, e todos eles iriam se desenvolver bem melhor, pois a gente vê aí os países da Europa, são territórios pequenos, então o governo ele está vendo tudo ali, tem como ele atender a todos, é bem melhor do que um império gigante, onde o rei ali, a pessoa que vai controlar, onde a união ali, onde está todas as riquezas, da onde vai ser distribuída, não tem acesso, não tem o controle, a visão, a percepção de como está realmente o que está ocorrendo em alguns lugares longínquos do grande império. Então, se começar a crise a aumentar e os bancos começar a querer impor dificuldade, se o governo criar algum programa para negociar com os bancos, para causar a permissão, para o estímulo para que os bancos emprestem e fizer com que garantir que se as pessoas não pagarem, ele vai pagar, ele estará criando uma bolha. Se o governo atender o desejo do banco e aumentar os juros, permitir o aumento dos juros, eles vai estar criando bolhas. Se o governo começar a bloquear as poupanças, o dinheiro, através dos bancos, como foi no governo Fernando Collor, ele estará desagradando o contribuinte, o usuário, o seu governado. Então, governos que dão permissão para que surja, para que aumente a violência, para que aumente a insegurança, tanto para o empresário como para quem vem visitar o nosso país, como para o empreendedor, para o fazendeiro, para o empreendedor, para quem quer investir no Brasil, seja estrangeiro, seja brasileiro, que queira investir no nosso país, que queira produzir, que queira transformar riqueza em mais riqueza, pois são pessoas que não querem apenas consumir o que já está pronto, mas elas querem produzir mais para ir tendo a manutenção de todas as riquezas. Mas se elas vê que está aumentando a insegurança, se o produtor rural ele vê que os donos de terra vê que o movimento dos sem terra estão atacando, que ele está ficando desprotegido, se ele for ficar desarmado, não puder usar mais armas na sua propriedade, se ele vê que existe um governo que não se importa com essa insegurança, que não se move para barrar esses ataques, essas invasões que poderíamos chamar de vândalos, né? Que é como se eles estivessem se dirigindo ao grau de terroristas. Então, se o dono de supermercado, de loja, tem as suas lojas ameaçadas de ser saqueadas ali, ele não vai empreender mais, ele não vai comprar mais. Então, se existem governos que atendem mais às leis que favorecem os bandidos, os coitadinhos vítimas da sociedade, e que não se importa muito com o trabalhador, que não procura aumentar o salário do trabalhador, quando mais cria taxas, cria imposto em cima do trabalhador, como é o caso do imposto de renda para pessoas que ganham apenas salário e meio, ele está caminhando na direção de causar uma desordem, um descontrole, uma insatisfação
por parte da população. Quando o cidadão de bem não pode andar armado, a população civil não tem o direito à arma, pois o governo é desarmamentista, a gente teme a chegar ao grau que chegou alguns países onde existe a ditadura, onde existem os ditadores que têm a sua própria guarda que atende ali o governo, apenas polícias do governo que muitas vezes persegue a população quando está se manifestando, quando tem algo errado. A população não pode reclamar, se vai à rua, é oprimida por essa força, por esse controle do governo, e essa população está desarmada e nada pode fazer, e essa população se torna prisioneiras. E por outro lado, o empresário tendo cada vez menos segurança para atuar, para investir, então isso vai causando o desequilíbrio, vai amputando toda a sustentação que existe, não tendo o empresário investindo, plantando uma semente, como é que vai colher? Tudo que se colhe, mesmo começando pequeno, antes tem que ser plantado pelo homem. E é assim com o investimento, com a produção, é assim quando você vai fazer um serviço. Para gerar dinheiro, tem que ter dinheiro. Toda riqueza é feita de um pouco de riqueza. Se o empresário com medo, com insegurança, sem estímulo para empregar os seus recursos, e recuando, esse dinheiro vai causar o desemprego, vai aumentar a especulação, a quantidade de riquezas que está parada sem gerar mais riquezas. O governo, a tendência é arrecadar menos, e aí sem a área fiscal bem equilibrada, não tem condições nem mesmo para sustentar o setor social, né? Os programas sociais. Então, o setor fiscal, a arrecadação, ela tem que ser boa para que exista os recursos para manter as dependências que o país tem. E para o fiscal ir bem, o setor econômico tem que ir bem. Para o setor econômico ir bem, tem que ter estímulo fiscal, tem que ter estímulo para a concorrência, tem que ter a liberdade econômica, tem que existir, sim, o apoio do governo, a confiança, tem que existir uma certa estabilidade no mercado para que assim o empresário arrisque a sua riqueza já construída com tanto custo, pois ele não vai arriscar num mercado nervoso. E quem mais sabe de tudo isso são o governo, são as pessoas que cuidam do setor econômico, que cuidam dos ministérios do governo, são as pessoas desse governo. Se eles não quiserem colocar em prática, se eles verem que tudo está indo água abaixo, que tudo está indo de mal a pior, e eles não mudarem as suas políticas, não mudarem a direção das suas ações, é porque eles realmente querem que a gente chegue à falência, que a gente caminhe em direção ao caos e que a gente não se desenvolva. Porque talvez assim, o país destruído, fique mais fácil da população aceitar unir-se a outro para reconstruir todo mundo junto. Mas a gente sabe que tem interesse por trás de pessoas grandiosas, de pessoas, interesse de gigantes, né? A gente sabe que existe uma elite que patrocina as ações, que tem uma agenda, né, para o mundo e que são eles quem moldam o mundo, né, ao seu desejo, ao seu controle. Está tudo nas mãos dele e eles fazem o que bem querem. Então a gente vai tentando se desviar, a gente vai tentando andar sozinho, mas a gente sabe que a influência de uma classe poderosa, ela sempre atuou no mundo. E ela tem definido até aqui o rumo da humanidade, o rumo, né, como as pessoas vão ser, o que elas vão vestir, o que elas vão usar, como elas vão viver, como elas vão ser governadas, né, como elas vão ser controladas. Aí tem pessoas que são patriotas e elas querem andar sozinhas, não querem se unir, não querem
não querem atender o desejo dessa classe dominante. Pois ela sabe que se todo mundo trabalhar, todo mundo batalhando, a gente desenvolve esse país, né? Com a garra que a gente tem, com a força, com as riquezas que aqui tem. Cada um por si, Deus por nós, construindo a riqueza. O governo cuidando da parte social que mais necessita, que realmente necessita. Todo mundo, cada um empreendendo, construindo sua própria riqueza, né? E ele mesmo administrando sua riqueza. Isso é a liberdade econômica. A gente construindo um setor particular forte, sem muita interferência do governo, um estado mínimo, um estado limitado, apenas para nos fazer cumprir as leis e nos dar segurança. E o básico, né? O básico social, cuidando do básico, o governo apenas para isso, a gente desenvolve esse país. A gente confia nisso e não num governo poderoso onde todas as coisas são do controle do governo, estão nas mãos do governo. A gente não acredita nesse modelo. Então a gente sabe, a gente já viu os modelos onde pratica o socialismo, tem destruído a economia de diversos países e a gente não quer isso para o nosso país. Tem pessoas que pensam que o governo é apenas para ser o pai, o controlador de tudo, o pai que vai salvar todas as pessoas, o salvador da pátria, que ele tem que ser poderoso. Tem pessoas que não sabem o que é dinheiro, né? Acha que dinheiro, se o governo quiser, ele pode imprimir ali, que se o governo quisesse, ele poderia muito bem doar uma impressora para cada cidadão brasileiro, onde as pessoas, cada um em suas casas, poderiam emitir e lançar suas próprias cédulas, né? Quando bem precisasse de dinheiro ali, ia imprimindo ali, né, os salários. E aí o que aconteceria? Todo mundo iria parar de trabalhar, de produzir alguma coisa? Dinheiro é o registro de que existiu um trabalho ou de que existirá um trabalho. Ele não é uma mercadoria, ele é o documento de uma mercadoria. Ele é apenas o comprovante. Quanto mais existe dinheiro em circulação, mais ele perde o valor em relação aos produtos, em relação à oferta de produtos e serviços. Então a gente sabe, para desenvolver nosso país, o que precisa é de estímulo à produção, seja do grande, do pequeno produtor, do pequeno empresário, seja de qualquer pessoa. É o estímulo, né? A facilidade, a liberdade para que as pessoas possam construir a riqueza. Então o dinheiro, se ele é um documento de um trabalho que vai existir, que ainda vai existir no futuro, ele vem com juro. Então daquele dinheiro vai nascer mais dinheiro. Se você pega R$100 a 10%, você vai ter que devolver 110. E aí, esses R$10 nascem na mão dos bancos. Então, você tem que pegar esses R$100 e fazer ele produzir muito mais do que 110. Você tem que fazer esses R$100 que você pegou no banco, transformar no mínimo em 111 ou 112 para você começar a ter um ganho e ali você gerar mais riquezas. Porque se você tiver prejuízo no seu empreendimento, né, como é o caso que muitos empresários arriscam e perdem, você perdeu, mas o banco não perdeu. O banco voltou para eles os R$100 e voltou os 10, que era o juro. Então, existe agora, no momento, mais dinheiro do que mercadoria, pois você não conseguiu produzir. E isso é a quantidade maior de dinheiro, ele vai perdendo valor. Então, o dinheiro ele tem que ser lastreado, ele tem que ser lavado, ele tem que ter a legalização. Quando começou o dólar nos Estados Unidos, para cada dólar que entrasse em circulação, existia uma quantidade de ouro correspondente que ia para o Banco Central americano. Chegou-se um tempo em que todas as pessoas estavam vendo que essa moeda era forte, utilizando essa moeda, pois ela era baseada em algo estável, no ouro, ela era lastreada em ouro. E todo mundo começou a usar o dólar, então o dólar tinha valor, e os americanos viram que ela tinha tanto valor que não existia mais ouro, ela ia aumentando o volume de dólar pelo mundo, mas não tinha ouro correspondente para depositar no banco. Então, decidiram, de um certo tempo para cá, apenas lançar as moedas, pois sabe que ela tem valor, porque todo mundo já sabe que aquilo tem valor. Então, se todo mundo reconhece o valor daquele produto, mesmo que ele não tenha, ele terá valor. E aí não precisou mais lastrear. Mas a quantidade de dólar é sempre relacionada ao
a produção, a economia. De acordo com o PIB daquele país, ela vai crescendo. De acordo com a utilização daquela moeda, ela vai crescendo. Vai crescendo a quantidade em circulação e não apenas se vai lançando moedas e mais moedas. Porque a escassez é uma das ferramentas de valorização de um produto. Então, de tudo que eu falei, sinceramente, eu não estou com confiança no rumo que o nosso país está tomando com esse modelo de governo, com essas políticas que aí estão sendo praticadas. Torço para que dê certo e seria bom que eu tivesse errado, mas eu não acredito. Mas que as melhores políticas sejam aprovadas, sancionadas e colocadas em prática em nosso país para que a gente tenha os melhores resultados, mesmo com esse governo que caminha numa direção, numa direção de governo, de programas, de políticas, de ideologias que foram praticadas em muitos países que, ao invés de ajudar, destruíram suas economias sobre esses regimes. Eu não acredito no socialismo, eu não acredito no comunismo.